A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube, canal É Viver _melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente minha querida amiga, expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Começando bem a semana, né? Com o Evangelho de Jesus. E vamos estudá-lo com todo amor e carinho. Com isso, vamos ao programa. Sim, Isa, vamos ao programa hoje falando sobre a individualidade. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para a Clube FM através do seu WhatsApp, que é 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail, o Espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Meu Deus, quero desfrutar desse momento para agradecer. Quero manifestar a certeza de que a vida caminha para melhor e que todas as coisas que me acontecem são para o bem, ainda que revestidas de tristeza e dor. Por isso, te agradeço as dificuldades no trabalho, porque me fortalecem a paciência. As intrincadas situações do lar, porque treino meu espírito no exercício do amor. A correria que estou obrigado, porque me desenvolve a inteligência. A falta de dinheiro, porque me faz compreender a necessidade de milhões. E eu te agradeço a fé que me acalenta a alma, porque me levas a ti. A esperança, porque põe em prontidão as forças do meu espírito e me dão o prazer de viver. Sobretudo, agradeço a certeza de que tu estás comigo em todas as horas, porque estou convicta de que em tempo algum ficarei desamparado. Gratidão, Senhor. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando a individualidade. Sua tarefa na Terra, essa existência, toda a sua missão no universo. Todo espírito reencarna, vem à Terra com o propósito geral de evoluir, mas com um propósito específico, que é o da família, também profissional e pessoal, em que deve exercer uma tarefa, uma vocação, tendo a liberdade de cumpri-la ou não. E como espíritos eternos, todos terão um papel a exercer no universo. Quando atingirmos a condição de angelitude, nossa individualidade será ainda e sempre singular, cabendo-nos uma missão de acordo com nossas aptidões de sabedoria e de amor. O Espírito ele vem à Terra para se aperfeiçoar. Né? Materialistas defendem, em sentido errôneo, o princípio da individualidade, pois lhes falta a compreensão de que a singularidade humana não reside na sua carga genética ou na combinação de influências recebidas no transcurso de uma só existência. Como eles não acreditam na reencarnação, nas vidas sucessivas, baseiam-se apenas na existência atual, pesquisando sobre a genética e uma série de outras informações que não correspondem com a verdade. O princípio da individualidade não está radicado em nossa parte animal, pois nada mais igual em todos os seres irracionais ou racionais do que a ação instintiva. O instinto é cego, não implica em liberdade de escolha, em julgamento.
moral e é sempre idêntico às suas manifestações em qualquer meio cultural que apareça. Engana-se, portanto, aqueles que pregam o livre desenvolvimento sexual, não desenvolvimento da individualidade como obediência cega à nossa parte instintiva. O impulso sexual, o instinto da sobrevivência, o prazer sensorial, o instinto de posse e domínio. Também não se radica na nossa sociabilidade terrena, regulada por leis, por associações políticas, por regras exteriores ao indivíduo. Portanto, é preciso buscar no espírito o kid individual. E é aí que está tudo o que caracteriza a singularidade humana. É esse princípio que sobrevive à matéria e está sujeito à lei de evolução e que deve atingir a perfeição. Aliás, é o caráter individual do espírito reencarnante que vai interagir com a lei de hereditariedade, à margem da casualidade que a ciência vem ver na relação dos céns. Na hora da concepção, é influenciada pela carga kármica. Olha só, então aí deixa de ser somente a genética, passa a ser todo aquele processo kármico da bagagem do espírito, pelas necessidades evolutivas e pela própria vontade da alma que volta, ou ainda pela direção de seus espíritos protetores. Então, meus queridos, é muito mais amplo, né, essa individualidade. Não é apenas de uma formação, de uma só existência. Por sua natureza tríplice, por sua origem divina e por sua destinação eterna, todos os homens são iguais. Então, isso aí é igualdade de condição. Por filiação ao mesmo Pai eterno, Criador de tudo e de todos. Todos os homens, portanto, são irmãos. Mas por sua individualidade, todos os homens são diferentes. Fato, né? Os dedos das mãos não são iguais, assim como os filhos também, os irmãos são diferentes. E todos os homens de um modo geral. A igualdade de direitos, que é uma conquista da nossa civilização democrática, não deve ser confundida com massificação das individualidades, que é um erro da nossa sociedade em massa. Um dos mais legítimos direitos do homem é o de desenvolver e expressar a sua própria individualidade. Essa oportunidade só a educação, entendida em suas finalidades reais, pode proporcionar. O homem é um ser livre, importantíssimo, né? Pois não haveria nenhum vestígio de moralidade no universo se a criatura não tivesse liberdade de escolha. Pois se Deus só ocultou-nos o livre-arbítrio, não podem ser os demais homens a tirá-lo. Ele é livre para agir na sua esfera pessoal, para atuar no mundo e até para exercer sua influência sobre seus semelhantes e sobre os reinos inferiores da criação. Mesmo se por qualquer motivo não estiver na posse da sua liberdade de ação visível, resta-lhe sempre a liberdade de pensar. E o pensamento é criação. É também uma forma de ação, pois toda ideia alimentada tem consequências concretas. Então, mais uma vez, estamos falando aqui do pensamento e que ele é co-criador. Entretanto, ele não é livre para escapar às leis divinas que animam todo o que o orientam na própria consciência. Sim, se vamos de encontro às leis naturais, vamos responder por elas, certamente, né? Não é livre para fugir das consequências de sua ação, praticada livremente, permanecendo sujeito à lei de causa e efeito, embora sempre possa estar modificando seu destino por novas ações e pela emissão de outras formas de pensamento. Sua liberdade é, além disso, condicionada pelos seguintes aspectos. Pelo seu grau evolutivo, né? E também tem diferenças de um para com o outro. Quanto mais espiritualizado, é menos escravo do impulso cego dos instintos, menos vulnerável às paixões e mais livre para comandar seu destino positivamente, conquistando por sua evolução sempre maior grau de liberdade. Pelo seu corpo, qualquer que seja o seu grau de evolução do espírito encarnado, enquanto na matéria ele sofre uma restrição de sua lucidez e de sua faculdade muito mais amplas fora da carne.
pelo meio social, num planeta ainda inferior como o nosso, que é provas e expiações, né? A influência do meio, a organização social rígida, exercem forte pressão sobre o indivíduo, restringindo-lhe a liberdade de ação. Então a influência do meio ela é muito forte, depende muito da nossa concepção, aí, da nossa consciência, isso no aspecto moral. Podemos ou não ser influenciados. Em quaisquer circunstâncias, somos dotados de uma parcela de liberdade, mas o bom uso dessa esfera de escolha pode aumentá-la sempre. Agindo no bem, deixamos de nos encadear em nossos compromissos kármicos, que seriam restritivos à nossa liberdade no fundo. Procurando a nossa elevação, não estaremos sujeitos à escravidão dos sentidos. Não, quanto mais elevado for o homem, mais livre ele se torna. Trabalhando pelo progresso social, ajudamos a sociedade terrena a se tornar menos opressiva da liberdade individual. Então nós fazemos parte dessa sociedade como um todo, devemos agir em prol de todos no sentido de auxílio mútuo. Porque o homem é um espírito encarnado, sua existência na Terra é uma interexistência, que ele existe ao mesmo tempo em dois planos, o físico e o espiritual. Lembrando, né, que quando nós vamos dormir, nosso corpo está lá, né, na cama, e nosso espírito vai com o cordão, né, e que nós, então, vamos participar no mundo espiritual. Por isso que a gente tem os reencontros, às vezes a gente vai estudar, a gente vai trabalhar, né? E que a gente, então, está um pouco lá, um pouco cá. Ou seja, por isso que está dizendo aqui, que a nossa interexistência, estamos em dois planos, o físico e o espiritual. O instrumento de manifestação no plano físico é o corpo carnal e no plano espiritual é o perispírito. O sono demonstra sua interexistência. Não se trata apenas de uma necessidade fisiológica de descanso. Olha só, o sono é uma espécie de respirar da alma, que se desprende do corpo físico, envergado seu corpo espiritual, vai viver algumas horas no seu mundo de origem, porque a nossa verdadeira pátria é espiritual, é lá que é a nossa vida, né? Aqui é a escola. O espírito encarnado é um mergulhador que precisa periodicamente vir à tona d'água, buscar o oxigênio na sua superfície. Mesmo no estado de vigília, o espírito não está trancado no corpo. Ele se expande além dos limites físicos. Exala vibrações, emite forma pensamento que, se alimentadas constantemente, começam a fazer parte integrante da sua aura. Todos temos uma atmosfera psíquica emanada de nós próprios. Então, estudando essa interexistência, podemos tirar algumas conclusões proveitosas para o conhecimento da psicologia humana. É lamentável que nenhuma corrente da psicologia moderna conheça e leve em consideração essa dimensão espiritual do ser, que tem por consequência a superficialidade da maioria de suas teorias e sua incapacidade de resolver de fato os desequilíbrios da alma, por não entender que estamos nessa interexistência. Então, nós temos os momentos de estar na espiritualidade. Então, se isso fosse visto como é na realidade, os tratamentos seriam mais eficazes. Enquanto não houver o desenvolvimento científico de uma psicologia espírita e de uma psiquiatria espírita, a maioria dos casos das chamadas neuroses ficará sem solução. Por quê? Porque não vai na causa, entendeu? Tem que ir na causa para resolver. Está, então, na superficialidade. Pode atenuar, mas resolver muitas vezes não, né? Aqui nós não estamos criticando nenhum trabalho, nem da psiquiatria, da psicologia. É uma visão do que a gente aprende na doutrina espírita. Temos justamente essa interexistência. Então tem que se trabalhar a causa, né? Analisemos, pois, em que essa interexistência influencia nossa personalidade terrena. Mesmo para a psicologia materialista, parece evidente que a nossa vida exterior, que a nossa personalidade social é apenas uma casca do nosso eu. As teorias do inconsciente ou do subconsciente reconhecem esse fato
Entretanto, por não considerarem a personalidade espiritual, afirmo que essa face oculta do ser tenha sido inteira constituída nessa vida, a sua maior parte na infância, ou quando muito tenha se embebido numa espécie de depósito coletivo de arquétipos culturais e psíquicos. Quer dizer, não leva em conta toda a nossa bagagem espiritual de outras vidas. Porque, na realidade, nós somos somatórios de todas as experiências de outras vidas. No cerne do nosso pensamento está toda uma bagagem para trás, que a gente veio construindo ao longo das nossas reencarnações. Não é como eles consideram que foi. O problema está na infância, na adolescência ou no modo que viveu. Não. Tem toda uma bagagem espiritual que veio se acumulando ao longo das nossas reencarnações e que faz com que a gente, então, tenha em nós aquele pensamento que vai provocar nossas atitudes. Então, para trabalhar isso, não é o hoje, não é como foi a minha infância, como foi a minha adolescência. Tem todo um outro trabalho por detrás disso que deveria ser feito, que é justamente a parte espiritual, quer dizer, a nossa bagagem espiritual que vai nos fazer agir de uma forma ou de outra. Por isso que a gente vê assim, quando nós estávamos falando sobre educação, você educa o filho, tem 3, 4 filhos, você vai dar a educação igual. Cada um vai agir de acordo com a sua bagagem. Por isso que, como disse Emmanuel, né, até os 7 anos é importante dar todo a educação, o exemplo, porque é onde ele vai fixar mais. Depois vai começar a chegar na adolescência, vem a bagagem espiritual dele. Então, aquilo que você plantou vai ser muito bom. Pode não florescer nessa reencarnação, mas vai florescer adiante, ou no final dessa reencarnação desse seu filho, ou na próxima reencarnação, porque você plantou. Mas, muitas vezes, os pais se decepcionam por dar a educação correta e os filhos agirem de uma forma contrária. Por quê? Foi a bagagem dele que veio à tona. Então, o que tem que ser trabalhado é esse ser espiritual, e não o ser encarnado, pesar a infância dele, a juventude, o que ele passou. Isso só não vai dar condições de resolver o problema. Mas a gente sabe, muito importante a gente ter esse conhecimento, e que isso um dia já tem muitos trabalhos feitos nesse sentido. E que isso cada vez vai aumentar mais quando o homem tiver ciência de que é um ser espiritual também. Então, o que nós vamos ver, talvez eu não esteja aqui, é que isso vai ser uma norma. Mas isso tudo é passo, tudo tem seu tempo. Mas é importante a gente ter essa visão? Segundo ainda tais teorias, essa parte oculta do eu se manifesta constantemente, seja através dos sonhos, de lapsos, de intuições e de sintomas neuróticos. Então tem exteriorização, né? Vejamos o que o Espiritismo nos diz a respeito. É verdade que a nossa personalidade de relação, nosso eu social é ínfima parte de nós mesmos, mas o lapso temporal dessa existência é muito pequeno para conter nosso eu integral. Então, 3 aspectos devemos considerar para começarmos a entender como nosso eu se manifesta interexistencialmente. Muito além da sua máscara social e muito além das instâncias que a psicologia atual lhe reconhece. É uma coisa muito mais profunda, né? Nossa individualidade integral se perde em milênios passados, como eu falei. Tem raízes ignotas na noite dos tempos. Somos a soma de muitos eus sociais já vividos neste planeta e provavelmente também em outros. Carregamos experiências, conhecimentos, vícios, traumas, visões que acumulamos em múltiplas existências. Assim, muitos de nós, muitos dos nossos gostos, inclinações, ideias inatas, complexos, simpatias e antipatias, impulsos e motivações provêm desse acervo adormecido do nosso eu. O esquecimento do passado próprio do espírito encarnado num planeta inferior como o da Terra esmaece. E muitas vezes é um benefício para nós, né? Porque senão Deus não te teria dado esse véu do esquecimento. Porém, não anula essas vozes interiores que se manifestam também em forma de sonhos, intuições e neuroses. É isso aí. Embora a gente não lembre, mas está tudo lá.
Então, às vezes, vem aflorar através de sonhos, de uma intuição, de uma neurose, problemas que a gente tem arraigado dentro de nós. Existem sonhos, recordações, e às vezes a gente sonha, déjà vu, né? Você sonha uma coisa que você já passou e você reconhece, né? Então, temos também as intuições que brotam de nós mesmos, porque já sabíamos disto ou daquilo em outras vidas. É a mesma coisa, por exemplo, já aconteceu comigo várias vezes. Uma pessoa me pergunta uma coisa, eu respondo e depois eu caio em mim. Ué, eu nunca estudei isso, eu nunca vi, como eu sei? Mas eu sei que soube em outra reencarnação. Então são essas provas que a gente tem. Então você pergunta um negócio, você responde, como é que eu sei isso? Que eu nunca vi, nunca estudei, tenho certeza. Né? Então é isso aí. Vão brotar de nós mesmos, porque já sabíamos disso ou daquilo, como eu falei em outras vidas, e neuroses que tiveram sua origem em outras encarnações, a consequência de crimes praticados ou de traumas sofridos. Fica registrado, minha gente. Então, de repente, você tem um déjà vu. O que é? Mas essa situação, eu acho que eu já vivi isso. Mas é o quê? Que está lá dentro de nós, né? Às vezes isso não é tão raro como se pode pensar. O passado pode nos vir à lembrança de forma nítida, seja por qualquer estímulo exterior ou espontaneamente. São inúmeras as crianças que, sobretudo na primeira infância, têm consciência plena de sua encarnação precedente. É porque aquilo que Emmanuel falou, que até os 7 anos a criança está meio cá, meio lá. Daí que elas veem os amigos espirituais e que a gente não deve reprimir a criança, né? Tem uma amiga que o filhinho vê, mamãe, põe aqui comidinha pro meu amigo. Ele está vendo um amigo espiritual. Mãe, põe a comida lá, não faz drama, porque ele está vendo. Aí tem muitas crianças que já, ao longo dos séculos, foram levadas para psiquiatras, ou manicômios, só porque ela tinha visão espiritual dos seus amigos. Fora do corpo, assumimos uma individualidade mais plena do que a apresentada em nossa vida social. A mais legítima, a mais profunda manifestação do nosso eu é o pensamento e o sentimento. Então é isso aí, já a nossa manifestação legítima é pensamento e sentimento. Pensando e sentindo, somos absolutamente sinceros. Pensando e sentimos, estamos emitindo forças reais que vão atuar em nós mesmos, no nosso ambiente e no próximo. É o nosso eu, né? A palavra e a ação podem ser calculadas, podem expressar algo em oposição ao nosso eu verdadeiro, né? Então, quando você não é verdadeiro, você pode falar ou agir coisas que não faz parte do seu eu, né? Você está fingindo. Às vezes as pessoas fingem para elas mesmas, porque não querem ver a sua realidade, né? Mas no íntimo de nós próprios somos o que pensamos e o que sentimos. Ora, ao sairmos do corpo pelo sono, amortecem-se os freios sociais, não queremos e não podemos guardar mais as aparências. Por isso que a morte é sempre um enfrentamento de si, porque caem as máscaras sociais e desaparece o refúgio da carne. É porque aí, na hora do desencarne, nós vamos enfrentar a nossa consciência, não vamos usar máscara, nem vamos usar subterfúgio nenhum. Nós somos aquela essência, somos as virtudes e os defeitos estão ali. Então, não existe a máscara, a simulação da vida social, às vezes, né? Porque nem todo mundo é fingido. Tem muita gente que é verdadeira e age de acordo com os seus princípios, porque ela tem entendimento do que ela está fazendo aqui no planeta Terra, segue os ensinamentos de Jesus, vai viver como carta viva do Evangelho, então essa não vai precisar do fingimento, ela vai ser o que ela é, tentando se modificar para melhor. E aí, ou não estamos mais limitados pelas circunstâncias da vida atual. Então, pensamos e fazemos o que muitas vezes não temos coragem ou oportunidade de fazer na existência terrena. Muitas vezes a pessoa pensa que porque ela emite um pensamento negativo, ela não fez, mas ela vai estar comprometida na espiritualidade por ela mesma, porque ela vai se cobrar. Eu quis fazer o mal, não fiz porque não tive coragem. Vai resgatar esse mal, porque o pensamento, ele tem vida, ele vai trazer consequências, né? Assim, em espírito, pessoas aparentemente honestas se envolvem em ações criminosas,
Mulheres e homens que muitos julgam ser virtuosos se entregam a devaneios sexuais ou, ao invés, obscuras personalidades na terra comandam missões sublimes, criaturas sem nenhuma expressão de talento à mostra, enquanto o corpo dão concertos siderais. Então, tudo é a nossa visão, né? A gente tem que entender que somos afeitos a erros, mas que podemos ser lapidados pela nossa própria vontade. Porque só faz a reforma íntima quem luta para se transformar. Essa interexistência ela é importante para nos chamar a atenção. Muito bem, Isa, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Noite de gratidão. Festa de aniversário, como tantas outras. Ou será que não? Ambiente aconchegante, não demasiado amplo. Música e leveza no ar. Flores nas mesas, toalhas delicadas. Cumprimentos à porta, sorrisos e abraços. Nesses momentos, é encantador reencontrar amigos que não víamos há muito tempo. Companheiros de trabalho, antigos chefes de repartição. Tudo é tão agradável que quase chegamos a pensar que a festa foi concebida essencialmente para nós. A conversação flui e desejamos tirar o atraso de tanto tempo sem nos reencontrarmos. Recordamos tempos vividos. Rimos e sorrimos entre o saborear dos pratos do jantar. Finalmente chega o momento em que serão oferecidos os doces. Canta-se os parabéns e a voz de um amigo, recordando os tempos em que cantava, e cantava muito, se ergue quando os outros se calam. Sua voz ressoa com os versos seguintes da canção, com os quais deseja ao aniversariante tudo de bom que a vida pode lhe oferecer. Muita saúde e amigos também. Aplausos se confundem. Já não se sabe se aplaudimos o homenageado da noite ou o convidado cantante que a todos emocionou. Os olhos contemplam a mesa de doces, artisticamente montada, cheia de cores e de formas. Faz-se ouvir a voz do aniversariante. É um verdadeiro poema de gratidão aos pais, à família, aos amigos, à vida. Recorda detalhes, fala do cinquentenário que se cumpre, do quanto fez, do tanto que ainda há a fazer. Sucede-lhe a mãe. Em uma folha de papel, para não esquecer dos versos tecidos no amor, ela encanta os presentes, dizendo da surpresa da gravidez, da inexperiência da mocidade, da chegada do pequenino. Tudo versa gratidão. Ao marido, aos avós do menino, pela recepção amorosa daquele pedacinho de gente. Enaltece os talentos do filho, poeta e músico. E quando todos pensavam que poderiam servir-se dos docinhos que estavam ali, acenando doçura, o irmão vem à frente para falar do quanto é grato a Deus por ter esse irmão. Lembra dos momentos de compartilhamento do quarto, das travessuras e das peripécias vividas juntos, considerando a proximidade das suas idades. Como aprendi com você, como é bom tê-lo como irmão mais velho. Falam depois outro irmão, a irmã. Dois amigos se entreolham, desejariam tomar a palavra. Falar também de como aquele ser é importante em suas vidas, o quanto lhes faz bem a sua convivência, repartindo versos, rimas e canções. Como a sua presença é significativa para eles. Desejariam falar, mas se detêm. Um segreda o outro. Melhor nos calarmos e dizermos a ele no particular. Afinal, a noite foi recheada de manifestações e todos anseiam por saborear as doçuras. Noite de gratidão. Os aniversários são momentos em que constatamos o quanto a nossa vida influencia a vida de outros. Temos uma amiga que costuma anotar, ano a ano, os cumprimentos individuais e compara para ver se cresceram em número. Diz ela, é bom saber se estou sendo útil, amiga, irmã. Os números me alertam. Quando descobrimos que explode gratidão, sabemos que estamos jornadeando de mãos dadas. Somos companheiros,
amigos, irmãos. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, ao iniciar mais uma semana, pedimos a sua paz infinita, que possa serenar os nossos corações, aclarar as nossas mentes, para buscarmos no seu Evangelho o nosso refúgio, porque Tu és, Senhor, a nossa fortaleza moral. Sempre que estamos com problemas ou não, Tu estás sempre conosco. Graças a Ti, Senhor, podemos continuar a nossa labuta diária, buscando melhorias íntimas, uma transformação moral. Muita paz a todos os nossos queridos irmãos ouvintes. Minha querida irmã Isarrita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite, nossos ouvintes queridos. Que a nossa semana seja de muita paz e muita luz com as bênçãos de Jesus, nosso Deus. Até o próximo programa. Boa noite para vocês, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar.